acompanhando o texto que nós temos lido nesses últimos domingos, lá em Efésios capítulo 4. Meus irmãos, é um grande desafio. Enquanto você abre a Bíblia aí, vamos lembrar que é o grande desafio a gente entender o que é uma igreja. A gente que nasceu na igreja, né, como se diz, estamos há algumas décadas frequentando a igreja. Existem duas coisas que acontecem com quem nasceu na igreja. Ou ele ama de paixão a igreja, e pode acontecer o terremoto que for, e a gente continua amando a igreja, o Senhor da igreja, e a igreja com todos os seus problemas e dificuldades que vive, ou ele cai da fé, não é? Porque chega uma hora que ele cansa de novo aconteceu esse problema, de novo um irmão, aquilo que a gente não aprende, porque quem cai da fé não aprende a olhar para Jesus. Então ele chega uma hora que ele fala assim, poxa, aquele irmão que eu punha tanta fé nele, caiu. De novo. Passou 10 anos, 15 anos, outro irmão na igreja, aconteceu um problema que você não esperava. Ou então você coloca os seus olhos em Jesus, fixa o seu olhar em Jesus, faz dele o seu mestre, o seu Senhor, coloca toda a sua esperança nas suas promessas, e você fala assim, pode acontecer o que for, pode vir a perseguição que for, pode acontecer, como nós vimos domingo passado, domingo retrasado, né? Você está numa situação social terrível, como nossos irmãos venezuelanos, e ainda assim você vai para a porta da casa, na calçada, louvar ao Senhor. Você fala, não vou abrir mão disso, porque eu aprendi quem é o Senhor da igreja, o que Ele fez por ela, o que Ele anda fazendo por ela, que nós não temos consciência. Hoje de manhã, na classe dos jovens, nós foi citado isso, né? De repente, você começa a falar, o Senhor é bom, e você está naquele momento assim, que está numa, como o pessoal fala na gíria, está numa draga, né? Está numa deprê. E aí você para pensar, onde é que o Senhor é bom? Eu estou respirando, eu tinha um colchão gostoso para dormir, uma coberta gostosa, quentinha, saí de casa, tomei meu Nescau com leite, comi meu pãozinho, tenho um trabalho, o chefe é chato, mas eu tenho um trabalho, não é? Eu todo dia 5 lá, eu pinga no contra-cheque para mim, e tem tantas coisas boas que você fala assim, poxa vida, eu estava colocando o meu olhar no lugar errado, meu Senhor é bom. Então a igreja é o lugar onde nós aprendemos a fazer isso. É o lugar onde a gente, ao longo da nossa caminhada, vamos descobrindo, eu não posso colocar a minha confiança no homem, porque o homem falha. Uma das primeiras lições para quem vai participar da igreja, vai se tornar membro da igreja, estou vendo lá o Rafael e a Cíntia, eles devem ter ouvido lembrar disso, a gente sentado na mesa da casa deles, falando assim, não olhe para o pastor. Se você olhar para o pastor, você vai se decepcionar. Não é? Olhe para Jesus. Já brinquei. Depois eu descobri que podia, né? Mas como eu tive hepatite na infância, eu falava assim, o meu sangue não serve nem para doar. Não é? O sangue que te perdoa pecados é o de Jesus. Então olhe para Jesus. E é por isso, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala esse texto que nós estamos abertos aí em Efésios 4, 5, que ele fala, eu vou ler do versículo 1 em diante, ele diz assim, como prisioneiro do Senhor, lembra que Paulo está preso, provavelmente, escreve da cadeia essa carta aos irmãos que estão na cidade de Éfeso. Então ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, desse chamado irresistível de Deus que trouxe para nós. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Eu quero recordar que suportar aqui é dar suporte, é tolerar para que essa pessoa possa crescer na fé. Então, suportem uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí, aquilo que deve nos unir. Há um só corpo, que visivelmente é a igreja local, e um só Espírito que habita nesta igreja e que age e atua no nosso meio como o sangue percorre todas as partes do corpo. Assim como a esperança para que vocês foram chamadas é uma só. Lembra que a gente falou muito, enfatizou, de que
mesmo suportando aqueles sofrimentos todos que os nossos irmãos venezuelanos estavam suportando. Imagine você ter que largar teu emprego, não tem comida, não tem trabalho, e você sai a pé daqui, sentido do Paraguai. A pé. E foi assim mesmo, seja do que Deus quiser. E no meio do caminho, quando você para, você reúne sua família, olha, vamos esquentar aqui alguma coisa numa lata com álcool de fogareiro, e você fala, agora vamos orar e agradecer ao Senhor. O ovo que nós temos para fritar aqui. Por quê? Olha, porque se a gente morrer aqui, se a gente não tiver solução para a nossa situação, nós sabemos que a pátria que nos aguarda traz uma realidade que é infinitamente melhor que isso. Então, essa esperança do que nós vamos ter no futuro, ela nos ajuda a enfrentar as agruras que esta realidade traz para nós. Não somente sociais, mas aquilo que afeta o nosso coração, as nossas emoções, as tristezas, as lutas que enfrentamos nós mesmos. Inclusive, aquele pecado que nos machuca no sentido que nos entristece, porque entristece o nosso Senhor. Então ele diz, nós somos chamados a uma só esperança, a um só Senhor, e hoje eu gostaria de pensar que há uma só fé. E aí eu gostaria de lembrar, meus irmãos, de algumas situações importantes, porque há pessoas que entendem que a fé, ela não deve usar o lado racional. Que fé é sempre você acreditar, você ter uma expectativa, você ter um sentimento, um desejo. Eu descobri que meu time é o time da fé, o São Paulo, não é? Ele é o time da fé. Mas assim, já ouviu falar daquela fé que, olha, eu tenho fé que meu time vai ser campeão esse ano. É uma fé. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Há pessoas que colocam sua fé em coisas que não têm o menor sentido. Tem gente que olha para uma pedra e acha que aquilo eu tenho que colocar minha fé naquela pedra. A Bíblia nos fala, e Deus ironizando o povo, né, que ia atrás de idolatria, falando, como é que pode alguém que vai, corta uma madeira, ele mesmo vai lá na floresta, corta a madeira, depois entalha, faz uma imagem, e depois se ajoelha diante da imagem que ele criou. Então, existem vários tipos de fé, no sentido de que a pessoa crê, acredita, e ela coloca onde deseja. Nós defendemos a liberdade de crença, de religião, e que cada um pregue o tipo de fé que quer pregar, o tipo de Deus que quer pregar. Vai chegar um momento, cremos nisso, em que Jesus virá, voltará, e nós finalmente saberemos qual é a verdade verdadeira. Quem pregou o tempo todo e quem correu atrás de uma ilusão. Agora, a fé que Paulo está falando aqui, lembra que não é aquela esperança, mas ela é um conteúdo que nós precisamos crer. Falei domingo passado de algumas pessoas, e a gente lembrava essa semana de alguns homens importantes que falam muito bem a respeito de Jesus. E parece que ele ama Jesus, mas ele não consegue dizer assim, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele não consegue chegar a essa conclusão. E o fato de não chegar a esta conclusão, de não aceitar isso no seu coração, faz com que ele não conheça verdadeiramente a Jesus. Há 150 anos, mais ou menos, iniciou-se no meio cristão aquilo que se chamou de teologia liberal. Lá da Alemanha, essa teologia, essa ideia que começou a estudar a Bíblia de uma maneira um pouquinho diferente, substituiu a autoridade da palavra de Deus da Bíblia. Ela deixou de ser vista como a palavra de Deus, como as escrituras sagradas, e passou a ser olhado simplesmente como um livro. Olha, isso aqui é uma carta, isso aqui é um texto poético, isso aqui é um texto histórico, e os homens escreveram e tirou da Bíblia todo o elemento sobrenatural. Deus não atuou nisso, foram os homens que foram atuando, registrando suas memórias, e isso foi esvaziando aquilo que é sobrenatural. De tal maneira que se olhou para a Bíblia e falou, isso aqui é algo que o homem escreveu. Isso fez com que a Bíblia se tornasse apenas um foco na ética, na moral, no comportamento das pessoas. Então, quem é crente? Quem ama
Quem faz boas obras, quem dá recurso para o pobre, esse é filho de Deus e Deus está feliz com ele, sem ele passar pela pessoa de Jesus Cristo. E, naturalmente, naquele período, final do século XIX, início do século XX, tomou para si o evolucionismo como a verdade final. Então, o mundo sempre existiu, evoluiu nesses milhões de anos, e nós somos descendentes de um mesmo comum, de um mesmo descendente dos primatas, dos macacos também, e tudo isso foi começando a entrar. Só que, lá em Princeton, Universidade Americana, alguns teólogos começaram a falar, não é possível isso. Porque, apesar da teologia liberal trazer muitas coisas estranhas, ela nos ajudou a entender a Bíblia de uma maneira diferente, entendendo a cronologia dela. De fato, quando você lê um texto poético, você não pode interpretá-lo como um texto histórico. Quando diz lá, os rios batam palmas, você não pode acreditar que os rios vão ter mãos para bater palmas. Isso é uma linguagem poética. E ele faz dessa maneira. Quando, por exemplo, já pensou, meus irmãos, se todas as vezes que nós tivéssemos uma dificuldade na vida da igreja, acontecesse o que aconteceu em Atos com Ananias e Safira? Já pensou? Mas aconteceu lá. É um fato, é histórico. Não quer dizer que tem que acontecer sempre isso. E a gente aprendeu a olhar a Bíblia de uma maneira diferente por causa disso. Foi uma contribuição. E quando a gente não ajusta a coisa certa, a gente se perde. Então esses homens começaram a falar, olha, a Bíblia não é um livro comum. Ela é um livro que não contém erros. Tudo que ela fala é verdade. Tudo que ela diz, tudo que ela afirma é verdadeiro. E ela é um livro sobrenatural. É Deus falando com você. Falo também isso, repito isso para os novos crentes, para aqueles que vão se batizar. Olha, quando você ler a Bíblia, entenda que Deus está falando com você. Abra o seu ouvido, abra o seu coração, preste atenção, desligue a televisão, desligue o celular e ouça, porque é Deus falando com você. Ele vai falar com você. Eu lembro da infância que tinha a frase que a gente distribuía, leia a Bíblia. Porque ninguém vai ler este livro, vai se envolver com ele e sair impune. Você vai ouvir Deus falando com você. E esses homens começaram a defender, então, a inerrância das Escrituras, o nascimento virginal de Cristo. Cristo não é, João já falava sobre isso, Cristo não é um espírito que andou entre nós, ele não foi uma ideia que os apóstolos plantaram. Os fatos na vida de Cristo são verdadeiros. Nós ouvimos aqui que, uma das aulas a respeito das Escrituras, que existem quase 3.000 fragmentos da Bíblia, desde livros completos até fragmentos da Palavra de Deus, mostrando e todas as relações, tudo que a Bíblia vai falando historicamente, de fato aconteceu. Houve um Pôncio Pilatos, houve Herodes, havia Belém, havia todos os dados históricos que a Bíblia conta são verdadeiros. E às vezes a gente acredita mais que Napoleão existiu. Napoleão deve ter uns 500, 600 registros históricos, quando a Bíblia tem 3.000. Então, eles começaram a falar, e é importante que Jesus é histórico, que de fato ele esteve no mundo e de fato morreu na cruz do Calvário. A morte substitutiva de Cristo, a ressurreição corporal de Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer para nós lá em Coríntios, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós somos os mais dignos de penas a respeito disso, porque a nossa esperança é vã. Nós cremos que há eternidade, vida após a morte, porque Jesus ressuscitou primeiro, e como se diz, ele abriu a porteira. Agora a morte não segura mais. Porque ele venceu a morte. Por isso que ele chega no Apocalipse e diz, eu tenho as chaves do Hades e da morte. Eu tenho a chave do mundo dos mortos. Eu agora sou soberano, porque ele é o Kyrios. Eu sou soberano também sobre esses domínios da morte. E a realidade dos milagres de Cristo. Aqui ouvimos agora esse testemunho. Eu fiquei pensando assim, mas será que aconteceu? No primeiro momento eu pensei, poxa, esses homens se converteram, viram o amor cristão pela atitude do pastor.
E que nada, eles queriam se vingar, queriam matar. E olha o milagre. Nós planejamos, nós envenenamos a sua comida e você está vivo. Você está feliz. Porque quando Deus continua fazendo milagres, a fim de cumprir os seus propósitos, a sua missão. Aquela frase que diz que a nossa liberdade, as nossas condições favoráveis não devem nos fazer deixar de compreender o nosso compromisso. Enquanto nós temos aqui, esses dias eu estava conversando com alguém falando sobre pôr ar-condicionado na igreja. Olha que chique, né? Então nós estamos pensando nessas coisas aqui, e tem gente se reunindo na calçada, carregando a cadeira. Tem gente sendo perseguida. E a gente está num bem bom, tão bom, que a gente acha, deixa o mundo continuar vivendo de qualquer maneira. Nós precisamos entender que nosso Deus continua agindo e que os milagres são verdadeiros. E todo milagre que for necessário para Deus se comunicar com alguém, Ele vai fazer. Isso aconteceu desde o início, há 100 anos, meus irmãos. Os 7 primeiros concílios da igreja, até o século VIII, eles tratavam do que é que a igreja tinha que crer. Quem é Jesus? Quando fala que Jesus é o Kyrios, nós falamos tanto sobre isso, que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, ou que Ele é filho de Deus. Algumas pessoas naquele tempo pensavam que Jesus era filho de Deus, que nem César, o imperador romano, era filho dos deuses. Ele é um ser humano, mas ele é chamado de filho dos deuses, ele é uma divindade. E alguns cristãos achavam, não, é a mesma coisa. E a igreja teve que se reunir e falar, não, Jesus não é como aquelas pessoas falaram para os apóstolos que falaram para Jesus, né? Não, ele é Elias, ele é um dos profetas, ele é Jeremias. Não, se você está achando que Jesus é um Kyrios que nem César, você está enganado. Ele é superior a César. Ele é de carne e osso e nós cremos nisso, e nós vimos. E nós vimos ele ser morto, sepultado, e depois nós o vimos vivo, 40 dias. E a igreja depois teve que se reunir para falar, não, olha, Jesus é um com o Pai. Desde a eternidade, sempre foi. E a igreja teve que se reunir para falar, olha, isso aqui é heresia, isso aqui você não pode crer. Para que a igreja pudesse hoje ter um corpo doutrinário, em que crer, para poder pregar o verdadeiro evangelho. Eu mandei até um link para os jovens e para os adolescentes, que falava que tem gente que critica, sem entender nada. E aí ele falava sobre vários fatos que se prega por aí como sendo verdadeiros e que são falsos. Se não houvesse aqueles que creem na Bíblia, quanto progresso que houve na humanidade por causa daqueles que creem exatamente na Bíblia, que alguns querem dizer assim, não, é um livro qualquer, não tem nada de sobrenatural. William Wilberforce, que falava sobre a escravidão na Inglaterra, gente que fala, físicos que falaram assim, olha, a teologia rasa faz você levar ao ateísmo, mas se você se aprofundar, você não pode acreditar que não exista um Deus. E ele vai falando vários fatos a respeito disso, para entender que o que nós cremos faz com que a gente consiga viver melhor. Eu quero terminar essa minha introdução lembrando da Reforma Protestante. Lá no século XVI, quando houve uma ruptura muito grande dentro do próprio cristianismo, porque a própria igreja havia esquecido que somente as Escrituras têm autoridade. Só a Escritura, só a palavra de Deus é o Senhor na nossa vida. Somente pela fé se tem a salvação. Não é pelo tamanho do seu dízimo, não é pelos seus esforços, não é porque você possa ser melhor ou pior que alguém, é somente pela fé, porque a salvação é somente pela graça, e somente vem através de Cristo. Nem a igreja tem o monopólio de dizer, ou você vem para cá e aqui você vai ter salvação. Ninguém pode fazer isso. A Reforma teve que fazer isso há 500 anos,
para que a gente pudesse ter uma ideia do que nós precisamos crer. Uma só fé. E quando a fé começa a ficar distorcida, a igreja como a coluna da verdade, o lugar onde você encontra a verdade, ela precisa se manifestar. Paulo então chega nesse ponto e fala assim: existe uma só fé. Há somente algo em que acreditar. Existem muitas coisas, muitos penduricalhos, né, que as pessoas colocam hoje na religião, que são além daquilo que a palavra de Deus diz. Mas eu quero lembrar algumas verdades importantes e essenciais, como foram aquilo que nós chamamos de os fundamentos contra a teologia da liberal. Primeiro em Efésios. Quando a gente lê Efésios, e Paulo, lembrando a carta que Paulo está falando, ele vai lembrar no capítulo 1 algumas verdades. Por exemplo, ele fala que nós somos adotados na família de Deus. Adoção é uma parte doutrinária muito importante. Ele vai falar que nós somos redimidos, libertos. Alguém pagou o preço pela nossa libertação e que isso foi pela graça. Existem palavras, meus irmãos, quando você lê na Bíblia, você não pode simplesmente passar por elas. Naquela palavra tem uma história, tem um conteúdo em torno dela, que você precisa compreender para poder compreender aquilo que é a mensagem daquele texto. Fala sobre perdão de pecados. Não é possível, como eu falei, pessoas que amam a Jesus ou falam tão bem de Jesus, mas não se entendem como pecadores. E aí o seu relacionamento com Deus fica prejudicado, porque ela não se entende como pecadora. Você lembra de todos aqueles fariseus, aquelas pessoas que procuravam a Jesus, religiosos, mestres da lei, que se achavam muito bons e que não conseguiram ter um relacionamento com Jesus. Aqueles 2 homens que subiram ao templo para orar, aquele fariseu que falava consigo mesmo, não é? Eu dou graças a Deus porque eu não sou como os outros. Eu jejuo, eu dou dízimo, eu faço isso e aquilo outro. Eu sou muito bom. Apesar de pensar, estava no templo, na hora do culto, pensando que estava falando com Deus, saiu de lá não justificado. Porque não entendia como ele deveria se relacionar com Deus. Paulo, então, no 1º capítulo, fala sobre várias verdades que nós precisamos ter com consciência. Inclusive, ele termina a primeira parte falando sobre o selo do Espírito Santo. Os capítulos 2 e 3, então, ele vai falar sobre uma humanidade pecadora. Todos pecaram. Todos estão mortos em seus delitos e pecados. Que a salvação é unicamente pela graça, através do sacrifício de Cristo. E que depois disso tudo há uma unidade debaixo do domínio do pecado, mas há uma unidade debaixo da obra de Cristo Jesus. E por fim, uma unidade na família de Deus. E as cartas de Paulo geralmente tinham essa ideia. Elas tinham, a primeira parte ela falava sobre doutrina, e a segunda parte falava sobre como é que se aplica essa doutrina na nossa vida, essa questão ética na vida. Você lembra da tentação de Jesus? A primeira tentação, o diabo, o inimigo, tenta Jesus de uma maneira um pouco mais implícita, né? Ele ataca como que a subjetividade de Jesus. Porque Jesus teve fome, Jesus estava 40 dias no deserto, jejuando, orando. Aí Jesus teve fome quando o diabo apareceu. E questionou Jesus. Olha, se você é o Filho de Deus, não parece a gente, meus irmãos? Não é quando a gente está com falta de alguma coisa que vem essas dúvidas no nosso coração? Quando eu estou passando por um grande problema, e aí fala assim, poxa, se Deus fosse Deus, se Deus me amasse, não deixava eu passar por essas coisas que eu estou enfrentando. E Jesus vence o diabo com as Escrituras Sagradas. Se ele não conhecesse as Escrituras, provavelmente ele ia ficar assim, de fato, eu não devia estar passando fome. Eu, como filho de Deus, eu devia ter um banquete à minha disposição. A segunda tentação, o diabo, então, é mais sofisticado. Sabe, usou a Bíblia contra mim, eu vou usar a Bíblia contra você. Está escrito também, ele cita a Bíblia para Jesus. E mais uma vez Jesus, então, vence o inimigo por causa das Escrituras. E na terceira tentação, o diabo é mais explícito ainda. Aí ele se torna explícito. Eu quero a tua adoração.
Quanto é que vai custar isso? Eu estou disposto a pagar. Se você se ajoelhar diante de mim, eu vou dar todos a glória destes reinos. Jesus, mais uma vez, vence o inimigo pelas Escrituras. Vai-te, Satanás, porque está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quem não conhece as Escrituras, cai no engodo e nas mentiras do inimigo, porque aí ele vai usar a própria Bíblia para nos enganar. Então é importante que a gente conheça as Escrituras Sagradas, conheça a fé, o conteúdo da nossa fé. Quando você lê a carta aos Romanos, é um tratado sobre a salvação. Do primeiro ao último versículo, Paulo mostrando, olha, qual era a situação que toda a humanidade se encontrava e o que foi que Deus teve o poder e a coragem e a disposição de fazer pela graça para nos alcançar e nos adotar em sua família e continuar intercedendo por nós, para nos levar firmes e fazermos chegar vitoriosos à eternidade na sua presença. Quando nós lemos a carta aos Gálatas, Paulo é ainda mais explícito. Olha, lá no primeiro capítulo de Gálatas, ele fala dessa maneira: eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Isso acontece hoje. Isso acontece hoje não somente dentro desse ambiente da igreja, mas através da internet, de tanta gente que faz live e podcast e tudo mais, e você ouve de tudo, pervertendo inclusive o evangelho. Mas ainda que nós, ele próprio, Paulo, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, quando vocês acreditaram finalmente em Cristo, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo escreve a carta aos Gálatas exatamente porque os Gálatas estavam se desviando do verdadeiro evangelho. Olha, aceitamos Jesus pela fé, mas agora queremos caminhar pela carne. Aí Paulo mostra, inclusive, como é a sua trajetória para reorganizar a sua maneira de pensar, o seu raciocínio. Ele mostra ali que ele gastou uns 15 anos reorganizando, porque ele mesmo cita, olha, as igrejas falavam assim, aquele que perseguia a nossa fé agora está pregando. E ele teve que reorganizar seu pensamento. Acontece isso comigo e com você, quando aceitamos a Cristo Jesus, e a gente não achava que algumas coisas eram pecado. Mas agora nós cremos que é, porque nós aprendemos a respeito disso. Eu acho interessante quando os novos crentes começam a perceber isso. Ninguém precisa falar para eles. E eles começam a perceber, olha, pastor, eu acho que isso aqui precisa mudar na minha vida. Porque eles começam a entender a mensagem do Evangelho. E Paulo, depois que fala ali até o capítulo 2, do verso 11, falando sobre essa reorganização da sua teologia, do seu conhecimento, da sua fé. Veja que Paulo, vamos dizer assim, ele tinha um tipo de fé antes de se encontrar com Jesus. Ele tinha certeza absoluta, uma convicção férrea de que aquela nova mensagem era uma heresia. Que Estevão, a quem ele autorizou o apedrejamento, era um falso profeta. E agora ele tem que rever tudo isso e chegar a uma nova conclusão. Agora ele passa a falar, então, olha, e o que é que, a partir do fato de eu encontrar em Jesus, pela fé, na graça de Deus, uma nova vida, como é que eu vou viver? Como é que eu e você precisamos viver? E é quando ele começa a falar assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E agora eu tenho que viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que é Jesus em mim. Meus irmãos, ele tem que escrever para defender o verdadeiro evangelho, a mesma fé, a única fé, porque senão os Gálatas iam se desviar. E sabe onde eles iam parar? Eles iam voltar para o antigo judaísmo de onde eles tinham vindo e continuar praticando as mesmas obras. Quando Paulo escreve aos Filipenses, meus irmãos, ele, no começo da sua carta, ele fala de alguns irmãos que pregavam o evangelho por motivações falsas.
E olha que interessante que ele diz. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, estar preso por pregar o Evangelho, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, porque crê-se que Paulo ficava preso, ou tinha 4 soldados por turno, guardando Paulo, ou preservando a vida de Paulo. E que cada vez que mudava 4 ouviam o Evangelho. Era como diz um pregador, né? Era evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Os que acreditavam ficavam felizes, os que não acreditavam falaram, não aguento mais esse cara falando de Jesus. E Paulo está falando exatamente isso, que ficou evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais, porque estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, pela minha perseguição, aquilo que nós ouvimos hoje deve nos motivar a pregar mais ainda. Paulo diz que aqueles irmãos de Filipos, motivados pela sua prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Tinha gente que, se Paulo ganhou 10 guardas para Cristo, eu quero chegar no final do ano e apresentar uma estatística que eu ganhei 11. Como se estivéssemos competindo uns com os outros. Paulo fala dessas pessoas aqui, que estão pregando o Evangelho por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. E Paulo diz, inclusive, que estes que pregam de boa vontade o fazem por amor, sabendo que ainda aqui me encontro preso, não é, para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. Paulo aqui tolera pessoas que têm falsas motivações ou motivações erradas, desde que estejam pregando o evangelho correto. Desde que tenham a mensagem correta. Porque quem sabe, de tanto pregar a mensagem correta por motivos errados, os seus motivos sejam reformados, sejam redimidos, sejam libertados, e eles possam finalmente pregar o evangelho de boa vontade, por amor, como ele diz. É tolerável. Mas no capítulo 3, ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Aqueles que pregam uma falsa doutrina, Paulo fala, não tolerem. Eles são cães, devem ser desprezados. Era nos cães, lá no Antigo Testamento tem um salmo que fala que Deus atira a sua sandália, o seu sapato, sobre Moabe, mostrando o seu desprezo. Os cães eram animais desprezados. E Paulo fala exatamente isso, cuidado com esses cães, que são desprezíveis, os que pregam uma falsa doutrina. Jesus fala daqueles que são cegos, conduzindo outros cegos. Fala daqueles que pregam um evangelho errado e fazem eles, os que os seguem, 2 vezes piores indo para o inferno. Vocês estão indo para o inferno e carregam junto com vocês aqueles que acreditam na sua falsa doutrina. Ter uma só fé é muito importante. Eu estou tentando mostrar aqui ao longo da história, todas as vezes que a igreja correu o risco por crer de maneira diferente. Eu vou falar uma coisa aqui que vai cair na internet, mas eu falo também para aqueles que são novos. Eu não acho que nós somos os únicos certos, tá? De maneira alguma. Mas eu acho que nós somos os mais certos, tá? Porque o dia que eu achar que tem
alguém pregando o evangelho mais certo do que a gente, eu vou para lá. Tá certo? Então eu me aprofundo para entender e para pregar o verdadeiro evangelho. Para não pregar um falso evangelho. Crendo que tem muita gente pregando o verdadeiro evangelho por aí. Mas eu preciso ter convicções no meu coração. Porque senão a gente vai ficar, como Paulo vai falar lá em Efésios, sendo levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Se nós não tivermos uma fé robusta, firme, baseada na palavra de Deus, nós vamos ser como ondas que ficam batendo de um lado para o outro. É quem crê que há um só Senhor, uma só fé, há uma só esperança, que pode passar pelo meio das tribulações dessa vida, sabendo para onde está indo e em quem está confiando. Então nós precisamos muito compreender a importância de termos uma só fé. Eu quero terminar lembrando de 2 textos do Novo Testamento. 1 de Coríntios, quando diz assim que Paulo reclama dos crentes de Corinto, porque eu dei a vocês leite e não alimento sólido. E ele fala, olha, tá vendo? A gente está patinando aqui, porque vocês já deviam ser capazes de se alimentar de coisas sólidas, e estão tomando leitinho. E quando o escritor aos Hebreus fala da nossa trajetória, da trajetória cristã daqueles crentes que estavam sendo perseguidos, ele diz assim, embora a esta altura, deixa eu ler o versículo anterior, quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos de aprender. Meu irmão, você alguma vez já falou assim, eu acho tão difícil a escola dominical, eu acho tão difícil a Bíblia, eu leio e não entendo nada. Alguns crentes, para quem essas palavras foram escritas, estavam sofrendo perseguição, lutas, muitas tribulações. E sabe o que eles estavam pensando? Em abandonar, apostatar da fé. E sabe por que eles estavam pensando em apostatar da fé? Porque eles não estavam firmes, conhecedores. Por isso que o escritor aos Hebreus diz exatamente isso. As coisas são difíceis de aprender porque vocês são lentos, as coisas são difíceis de explicar para vocês porque vocês são lentos em aprender. Porque a esta altura vocês já deveriam ser mestres. Em outras versões diz doutores, conhecedores profundos, que iam dar direção para a vida de vocês. Há uma só fé. E você precisa compreender primeiro a fé que faz de Jesus o Senhor da igreja. Há um só Senhor. Por isso que existe uma só fé. Há um só Deus. Depois ele vai falar sobre isso. Há um só batismo. Essa unidade que deve nos conduzir à presença de Deus, que vai nos fazer caminhar firmes. E como eu quero terminar lembrando aqui do pastor Diego que foi citado aqui, quem diria, quando eu conheci ele era pequenininho, devia ter uns 10 anos de idade, e os anos passaram. 10, 20 anos. E ele continua firme, crendo no mesmo Senhor. E como é bom, quando a gente encontra alguém que não faz muito tempo que nós não nos vemos, e aquela pessoa continua firme na sua fé. Uma mesma fé. A gente pode se abraçar. Os problemas, o inimigo, as condições do tempo não movem a nossa fé, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Amém?